Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Estamos no penúltimo dia dos nossos exercícios, né? Porque amanhã é o último dia e você já estará pronto, já terá o conhecimento, mas também já terá seu amor aumentado para poder tomar uma decisão na sua vida e se consagrar a São José. Dar um novo rumo, colocar um novo ponto na tua história, uma mudança. Então, hoje estamos aí nesse penúltimo dia. Então alegre-se, festeje, porque é uma caminhada de 33 dias de perseverança, de exercícios, de orações, para nos prepararmos, para estarmos com o coração decidido, com a mente, sabendo a quem nós vamos entregar a nossa vida e tomar as decisões acertadas, né? Isso aqui é algo muito sério, porque as consequências dessa consagração, desse ato que nós fazemos, ele tem consequências no mundo natural e no mundo sobrenatural. Muda a nossa vida, não é? Muda a nossa história, muda para onde nós nos projetamos. Se antes estávamos projetados de forma perdida ou aleatória, agora nós podemos nos projetar com um rumo e com uma direção certa. E nesse penúltimo dia, nós vamos refletir sobre o protetor da Santa Igreja. Eu gostaria que você deixasse aí nos comentários como que foi, né, para você essa caminhada de 33 dias se preparando para se consagrar a São José, para assumir a paternidade espiritual dele na tua vida e deixar ele ser mestre de vida interior. Porque é isso que nós queremos fazer com esse ato e com esse gesto de nos consagrarmos a São José. Então coloca aí nos comentários, faz a sua partilha, deixa o seu like, a sua curtida, é muito importante. E nós vamos para meditar sobre protetor da Santa Igreja. Rogai por nós. Abriremos com uma frase de São Paulo VI, Papa São Paulo VI. A Igreja invoca São José como seu patrono e protetor por meio de uma confiança inabalável de que ele, a quem Cristo desejou confiar o cuidado e a proteção de sua própria infância humana e frágil, continuará desempenhando no céu sua tarefa protetora, a fim de guiar e defender o corpo místico do mesmo Cristo, o qual está sempre em foco, sempre sob ataque, sempre em estado de perigo. São Paulo VI. A Igreja precisa da proteção de São José. De acordo com os desígnios da providência, a Igreja sempre precisou de sua proteção. Mas hoje, mais do que nunca, ela vem sendo atacada pelos que estão fora dela, Satanás e o mundo, e por aqueles que estão dentro, muitos de seus próprios filhos. Infelizmente, a Igreja deve ser protegida também de padres e bispos heterodoxos e espiritualmente fracos. Não acredita em mim? Bom, vamos lá. Em 29 de junho de 1972, o Papa São Paulo VI alegou que a fumaça de Satanás entrou na Igreja. Ele estava certo. A Igreja está numa bagunça. A fumaça de Satanás infiltrou mesmo em seus níveis mais altos. O único jeito de limpar a fumaça e tornar a Igreja bela novamente é arrepender-se e voltar à ordem. Não há outra maneira. Jesus nunca prometeu que todas as coisas dentro da Igreja seriam santas. O joio e o trigo crescem juntos. A Igreja é santa em sua essência, porque é a esposa de Cristo, mas muitos de seus membros individuais não são santos e estragam sua beleza com suas ações criminosas e pecaminosas. No tempo de Deus, o joio e o trigo serão separados. Nosso papel é permanecer perto de São José. Dessa forma, seremos trigo, não joio. E o que nos diz o Papa São João 23? Para sermos fiéis como colaboradores humildes do plano divino em nossas vidas, precisamos, junto com a proteção da Virgem Maria, dar de São José um poderosíssimo intercessor. São João 23. São José protege a Igreja. Estamos vivendo dias marcados por vários escândalos, confusões e divisões.
Não é fácil permanecer fiel, zeloso e esperançoso. Ainda assim, temos motivos para a esperança. Deus nunca nos abandonará. São José também não. Ele sabe o que está se passando na igreja e quer corrigir a situação. E São José Amarelo tem uma frase aqui para abrilhantar. São José é sempre o diretor do coro que entoa os cantos, mas às vezes permite algumas notas desafinadas. São José Amarelo. Há muitas notas desafinadas na igreja atualmente, mas não pule do barco. No seu tempo, o Pai Celestial colocará em tudo um ponto final. Veremos a glória da igreja novamente. Tudo está nas mãos da divina providência. Confie. Em um tempo de perseguição à igreja no México, o beato Miguel Pró voltou-se para São José. Sua primeira missa fora dita num altar dedicado a São José, e ele mais tarde daria sua vida como mártir diante de um pelotão de fuzilamento, com um crucifixo em uma mão, o rosário em outra e São José em seu coração. Ele oferece palavras de conforto para os tempos difíceis em que vivemos, declarando: o esplendor da ressurreição da igreja já está a caminho, porque as trevas da paixão da igreja estão agora em seu auge. Beato Miguel Pró. Agarre-se a Jesus, Maria e São José. Eles estão conosco. Confie na divina providência. Rezemos juntos. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, Senhor. Vamos meditar mais um pouco sobre o patrono da Igreja Universal? Vamos meditar. E nós vamos abrir e nós vamos ter mais uma frase do Papa Leão XIII. Ele, São José, foi o chefe da Divina Família, na terra com autoridade paternal. A Igreja está consagrada à sua lealdade e proteção. Alguém assim terá uma dignidade tão extraordinária que não existe honra que não lhe seja devida. Papa Leão XIII. Você sabia que a raiz da palavra patrono é pater, pai? Você sabia que foi por causa de um zeloso padre dominicano que São José veio ser proclamado patrono da Igreja Universal em 1870 pelo beata Papa Pio IX? Foi isto que aconteceu. O padre dominicano é o beato João José Lataste. Ele nasceu em 1832 e faleceu em 1869. Ele foi muito devoto de São José. Antes de ingressar na ordem dos pregadores, João José Lataste acreditava que sua vocação era o matrimônio. Já comprometido, não estava em paz com a sua decisão e discerniu que Deus o chamava a ser um padre dominicano. Depois de anos de estudo, foi ordenado sacerdote e logo se tornou conhecido como padre muito piedoso e devoto de Nossa Senhora de Lourdes, Santa Maria Madalena e São José. Ele amava a mensagem de Lourdes, a tal ponto que viajou até lá para falar pessoalmente com Santa Bernadette sobre Uriu. Ele também tinha uma grande devoção por Santa Maria Madalena, por isso ele atuou num presídio feminino e mais tarde fundou uma comunidade dominicana para mulheres saídas da prisão, a Congregação das Irmãs Dominicanas de Betânia. Mas foi seu grande amor por São José que inspirou o Vigário de Cristo a proclamar São José patrono da Igreja Universal. O Papa de então era o beato Papa Pio IX, responsável pela declaração do dogma da Imaculada Conceição de Maria. Pessoas de todo o mundo, inclusive muitos bispos, tinham-lhe escrito e pedido que considerasse elevar a dogma essa doutrina mariana. Depois de muita oração, investigação teológica e reflexão, o beato Papa Pio IX percebeu que esse dogma era tanto verdadeiro como agradável a Deus e concordou em atender aos pedidos que recebera. A proclamação do dogma aconteceu no dia 8 de dezembro de 1854. O Papa era muito devoto de São José e havia anos que também recebia pedidos de sacerdotes, bispos e leigos para proclamar São José patrono da Igreja Universal. O beato Papa Pio IX queria que São José fosse mais conhecido e mais amado, e se sentia inspirado por esses pedidos, mas hesitava. Seria aquela hora certa para a proclamação? Seria ela para o bem de Cristo e da Igreja?
Tudo isso mudaria com a chegada de uma carta de um zeloso padre dominicano. Como muitos outros, o padre João José Lataches escrevera ao Papa pedindo a proclamação de São José como patrono da Igreja Universal. Sua carta foi entregue ao Papa em 1868. Ele estava tão convencido de que Deus queria essa proclamação para o bem da Igreja que disse ao Papa ter prometido a Deus sua própria vida em sacrifício pelo patrocínio de São José a toda a Igreja. O Papa se comoveu profundamente com a petição de João José e se convenceu de que era Deus quem falava por meio daquele dominicano. Olha o que disse o Beato Papa Pio IX sobre o Beato João José Lataches. Esse bom religioso, João José Latache, oferece a própria vida em sacrifício para ver São José declarado patrono da Igreja Universal. Seu pedido será atendido em breve. Recebemos mais de 500 cartas com o mesmo pedido, mas o padre Latache foi o único a oferecer a própria vida. Isso são palavras do Papa Pio IX. A fim de cumprir sua promessa a Deus, o Beato João José praticou a penitência em atos heróicos de mortificação, todos pela intenção de ver o Papa declarar São José o patrono da Igreja Universal. Ele morreu em 1869, aos 36 anos de idade. Um ano mais tarde, a 8 de dezembro de 1870, na solenidade da Imaculada Conceição, o Beato Papa Pio IX proclamou São José patrono da Igreja Universal. Olha o que diz São João 23 sobre este fato. Foi o daquele 8 de dezembro de 1870, um breve, mas precioso e admirável decreto Urbi et Orbi, que abriu um veio de riquíssimas e preciosas inspirações aos sucessores de Pio IX. Essas são palavras de São João 23. Assim diz o decreto oficial. Vamos ver o decreto que proclamou São José patrono da Igreja Universal? Da mesma maneira que Deus havia constituído José, gerado do patriarca Jacó, superintendente de toda a terra do Egito para guardar o trigo para o povo, assim chegando à plenitude dos tempos, estando para enviar à terra o seu filho unigênito, Salvador do mundo, escolheu um outro José, do qual o primeiro era figura. O fez senhor e príncipe de sua casa e propriedade, e o elegeu guarda dos seus tesouros mais preciosos. De fato, ele teve como sua esposa a Imaculada Virgem Maria, da qual nasceu, pelo Espírito Santo, nosso Senhor Jesus Cristo, que perante os homens dignou-se ter sido considerado filho de José e lhe foi submisso. E aquele que tantos reis e profetas desejaram ver, José não só viu, mas com ele conviveu e com paterno afeto abraçou e beijou. E além disso, nutriu cuidadosamente aquele que o povo fiel comeria como pão descido dos céus para conseguir a vida eterna. Por esta sublime dignidade que Deus conferiu a este fidelíssimo servo seu, a Igreja teve sempre em alta honra e glória o Beatíssimo José, depois a Virgem Maria, Mãe de Deus, sua esposa, implorando a sua intercessão em momentos difíceis. E agora, nesses tempos tristíssimos, em que a Igreja é atacada de todos os lados pelos inimigos, é de tal maneira oprimida pelos mais graves males, a tal ponto que homens ímpios pensam ter finalmente as portas do inferno prevalecido sobre ela. É que os veneráveis e excelentíssimos bispos de todo o mundo católico dirigiram ao sumo pontífice e as suas súplicas e a dos fiéis por eles guiados, solicitando que se dignasse constituir São José como patrono da Igreja Católica. Tendo depois, no Sacro Concílio Ecumênico do Vaticano, insistentemente renovando as suas solicitações e desejos, o Santíssimo Senhor, nosso Papa Pio IX, consternado pela recentíssima e funesta situação das coisas, para confiar a si mesmo e os fiéis ao potentíssimo patrocínio do patriarca José, quis satisfazer os desejos dos excelentíssimos bispos e solenemente declarou patrono da Igreja Católica, ordenando que a sua festa marcada em 19 de março seja de agora em diante celebrada com rito duplo de primeira classe, porém sem oitava, por causa da quaresma. Além disso,
Ele mesmo dispôs que tal declaração, por meio do presente decreto da Sagrada Congregação dos Ritos, fosse tornada a público neste santo dia da Imaculada Virgem Maria, Mãe de Deus e esposa castíssima de São José. Está aqui o fato, a história, como aconteceu a declaração de São José como patrono da igreja, né? E não foi de qualquer forma. Houve muitos pedidos, mas de todos os pedidos, ali é mencionado apenas uma pessoa ofereceu sua própria vida em sacrifício para que essa proclamação aconteça. Então, as coisas de Deus, elas são feitas com sacrifício, mas também na oração, na expectativa, na esperança. Então, nós não podemos desistir. Quando nós olhamos histórias assim, nós nos enchemos de esperança e de desejo de fidelidade para com Deus. Nós chegamos ao final da nossa reflexão desse penúltimo dia. Amanhã será o último dia de reflexão e você pode dar o passo, marcar aí, agendar a data da sua consagração, não é? Nesse tempo que você se preparou, é importante que a sua consagração seja ou num dia de festa de São José ou num dia de festa da Santíssima Virgem Maria, né? Pode ser no dia de Nossa Senhora de Fátima, no dia da Imaculada Conceição, pode ser no dia de Nossa Senhora do Carmo, Nossa Senhora Menina, da Mãe Rainha, enfim. Temos várias datas, várias solenidades da Virgem Santíssima e você pode escolher uma delas para se consagrar a São José. Lembrando de fazer essa preparação antes, preparar o seu coração e a sua alma para esse passo tão importante. Deus te abençoe e amanhã o último dia de preparação. Nós estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.